separei essa parte final aqui para a gente fazer algumas pequenas ponderações possíveis. O Thiago Santos foi assunto Vai criar crise hoje? A live. Não, criar crise verdade. jamais. Criar crise jamais, Leonardo Berra. Inclusive, é tu que começa falando. Assim, claro, o Thiago Santos virou assunto, né, da live no meio das nossas conversas. Porém, teve mais alguma coisa que a gente precisa ponderar, gurizada? Teve alguma coisa que não funcionou? Alguma questão que o Renato pode observar mais ali para frente e tal? Fazendo toda a ressalva de que até agora a gente estava só enaltecendo o lado bom, só o lado bom. Vamos fazer algumas ponderações necessárias também. Ô, Precisamos de mais um atacante, especialmente para o banco de reservas, tá? Eu não sinto confiança no Ferreira, não o suficiente para ser um reserva à altura do que vem mostrando o time titular do Grêmio, com o Vina sendo titular. Precisamos de mais um atacante para compor o elenco, mas que seja de qualidade. Eu também não confio no Everton Galdino, ainda não vi do Gustavinho. Sinceramente, o que eu vi do Gustavinho me deixa mais ressabiado do que necessariamente com vontade de ver ele jogar mais. Dito isso, do ponto de vista técnico e tático do time, tá? O Thiago Santos é muito xarope ter ele, mas infelizmente é o que a gente tem. Precisaria de um jogador com as mesmas características dele, mas que saiba jogar mais que ele, ou que pelo menos tenha um espírito, sei lá, tenha um alto astral melhor, porque ele tá vivendo um inferno astral aqui no Grêmio. E tem uma outra coisa, tá? O Vina, para mim, jogou muito bem ontem, foi até um dos destaques, na minha opinião, quando fui fazer a votação de craque do jogo, que o Kahneman ganha. O Vina, ele começa jogando na ponta, e o Dalpiazzi pontuou isso muito bem ontem durante a jornada, ele não aparecia tão bem, tá? Tudo bem, ele fez o gol parte de uma jogada em que ele tá posicionado na ponta esquerda, mas durante a partida ele não foi tão bem assim jogando de ponta, ele é um jogador que atua mais pelo meio, ponto 1. Ponto 2, eu sei que eu vou ser chinelhado aqui, mas eu queria só lembrar uma coisa, falei isso na jornada ontem. O Kahneman é maravilhoso? É maravilhoso. O Kahneman, ele acerta 98% das coisas que ele faz, acerta. Mas se a gente pegar uma única peculiaridade, ele é um cara que muitas vezes... Não. Dificuldade. Deu. Cortar. Te preserva, Léo. Por favor, sou teu amigo, te preserva. Acabou. Calma. Olha preserva tua voz, Bartol. Perou. Em mim aqui agora. Eu fiz a ressalva antes, que a gente elogiou bastante coisa e a gente vai deixar espaço pro amiguinho se queimar. Se queimar. O amiguinho quer se queimar, o amiguinho quer botar a mão no fogo e se ferrar. Quem é que a gente que vai ficar puxando o amiguinho? Deixa o amiguinho. Ele quer. Dá o pi. Amigo é pra essa. Dá o pi. O fogo tá ali, ele tá indo com a mãozinha e a gente vai deixar, tá? Vai, Léo. Beleza. O Gustavo aqui talvez usa o termo mais correto, Gustavo Azevedo, aqui nos comentários. O Kahneman é afobado. Tem lances que ele vai dar o bote que ele não precisaria dar o bote. Tem lances, eu vou lembrar um aqui que surgiu e deu um escanteio pro Internacional já com o jogo empatado em 1-1, tem uma bola enfiada, e o Kahneman, ele toma a frente do Luiz Adriano, era só rebater, só fazer o corte, a bola passa por cima do pé do Kahneman. Ele é um jogador que, para enquadrar o corpo, para dar um passe, ele é ótimo jogador. Naquilo que ele precisa fazer, ele é ótimo. Mas tem lances que são, de fato, curiosos, o quanto o Kahneman tem, às vezes, um pouquinho de afobação, tem um pouco de dificuldade para conseguir desenrolar a jogada. E a última coisa aqui, tá? Ainda falando um pouquinho mal, talvez... Quando o Léo parar de falar baboseira, vocês me avisem. Beleza. Ainda nessa pegada de falar mal, tá? Eu acredito que o Ferreirinha ontem, de novo, entrou mal, tá? Entrou mal de novo, não deu seguimento pro time, não deu a volúpia que o Vina dava, e, cara, é difícil a gente ficar chovendo no molhado, né? Mas o Ferreira, pra mim, sinceramente, se a gente conseguisse emprestar ele, trocar, vender, sei lá, troca por uma bala sete belo, eu tava feliz já. O Babton é um cara mais assim, tá mais eufórico com o Grenal, então vou deixar um tempo maior para ele dar uma respirada e achar alguns pontos para poder comentar. Por isso agora eu passo a bola aqui para baixo pro cara que tentou salvar o amiguinho aqui, né? Mas não conseguiu, porque eu não deixei. Matheus Dalpiazzi. E alguns pontos que a gente pode fazer de ponderação, cara, sobre esse clássico Grenal. Não, a primeira coisa que eu preciso lembrar é o seguinte, a mesma corneta que eu tô fazendo pro Colorado dizendo chora hoje, eu vou fazer pro Ober. Chora, Ober! O Kahneman destruiu o ataque deles. O único cara que tentou fazer, fugiu do Kahneman pra fazer alguma coisa. Tu tá de palhaçada comigo, Ober, pelo amor de Deus. O Kahneman eu posso brigar na mais uma coisa. O Kahneman chegou em casa e ele tirou assim, ó, deixa eu pegar aqui,
meu bolso tá meio cheio. Deixa eu tirar chave, celular, carteira, PH, Guerreiro, Luiz Adriano. Pode botar todos os centroavantes do Inter na lista aí nos últimos, sei lá quantos anos. Pode botar ele, estão todos no bolso do Kahneman. O Kahneman botou literalmente todos no bolso e tu vem me dizer que tu concorda que é afobado, sendo que o cara estava sendo completamente irônico contigo, Léo. Léo, a gente tenta te salvar, mas aí, eu acho que o pior de ontem não foi ontem, foi hoje, tu viu com esse comentário. Não, te salva, te ajuda. Outra coisa. Daí eu posso. Tá, segue nos comentários do jogo, por favor. Eu acho que o primeiro ponto, e eu comentei isso, e eu vi vários comentários coerentes dentro disso, que foi o seguinte, tá, César? O Renato muda mal o time. Não é porque ele troca o Thiago Santos. É porque ele tira todo o poder ofensivo que estava tendo o time para tentar botar um time defensivo. Só que ele botou isso cedo. Ele botou isso cedo no segundo tempo. Arruma. Não viaja. E assim, e aí eu concordo muito. O Chico Garcia falou isso também. Os deuses do futebol são maravilhosos com o Renato. Porque o Renato errou na substituição e ainda assim conseguiu, aos 49 do segundo tempo, fazer o gol da vitória. É maluco isso, mas assim, o Renato errou. Eu defendo o Renato foi na coletiva de imprensa e deu-lhe tapa de luva em todo mundo, mas assim, essas horas é que me irrita, porque tem tipos de substituição que não dá pra fazer. E eu tenho achado, sinceramente, e tô me lembrando dos comentários dos últimos jogos que a gente fez, cara, eu não tenho achado que o Renato tem substituído bem, tá? Eu tenho achado que o Renato tem feito uma substituição meio professor Pardal. Substituições. Eu acho que ele tem escalado bem o time para iniciar o jogo. Eu acho que ele tem a estratégia que ele pensou para o time tá muito bem tá sendo muito bem executada, ou seja, está bem treinada. Mesmo que ele vá para o Rio, o treinamento está acontecendo e com a ideia toda que está sendo pensado. Mas na hora de ele mudar o time, de substituir, de tentar alguma coisa, não, gurizada. Não tá. Isso não tá legal. Isso é uma coisa que a gente pode ajustar pro longo do ano, tá? Eu acho que apesar do ponto, e quem quiser dar uma olhada lá no Instagram da Pachota, tem uma foto exclusiva nossa das cadeiras depredadas de novo na Arena, e de novo a gente vai mandar conta pro Inter, o Inter vai pagar e era isso, e se for o Grenal lá de novo vai ter depredação lá e vão mandar conta pra cá e pra isso, o dinheiro vai ficar indo e voltando, e não vai resolver, sabe o quê? Absolutamente nada. Porque não resolve absolutamente nada. Isso é uma coisa que a gente tem que cobrar de autoridade, cobrar de quem quiser. Só que assim, tem que mudar. Não dá pra continuar com esse tipo de comportamento. Gurizada, aqui puder deixar aquele likezão aí, até hoje a gente não pediu tanto, né? Mas quem puder deixar aquele likezão aí, a gente agradece mais, tá? Deixa o like porque ajuda bastante o nosso trampo por aqui. Babiton, encerro contigo para certamente fechar com chave de ouro e as ponderações no Clássico Grenal, meu mano. Claro que tem muita coisa a melhorar, né, gurizada? Claro que tem muita coisa. Vamos botar pontos aqui. Primeiramente, Kahneman, te amo. Agora, seguindo. O Thiago Santos entrar é horrível, gente. Óbvio que é horrível. Óbvio que é. Eu entendo a ideia do Renato, eu entendo que ele queria botar um primeiro volante, eu entendo que o Lucas Silva não é um primeiro volante, mas eu ainda optaria pelo Lucas Silva do que o Thiago Santos. Eu não entendo a entrada do Tassiano, concordo, não dá. O Tassiano é inevitável, joga em várias posições, mas na ideia do Grêmio ontem o Renato abre o time um pouco para tirar o Inter da frente da área, porque o Inter estava compactando muito, marcando o Cristaldo e o Soares, porque o Mano Menezes viu que era ali o jogo do Grêmio, então o Renato abre, bota o Ferreira na linha lateral, e na linha lateral direito o Tassiano não tem esse cacuete, né? Ele é um meio campo, né? Então é um jogador que entrando a gente fica mal. Ontem, quando saiu o empate, eu olhei pro campo e pensei assim, cara, nós não vamos conseguir fazer mais um. O que a gente vai fazer com Tassiano e Thiago Santos? É desesperador. Óbvio que é. O Soares dá um passe pro Tassiano dentro da área, quase da pequena área, absurdo. O Tassiano, como é um jogador medíocre, entendam, né? Medíocre, mediano, ele chuta, né? Se é um jogador de mais qualidade, corta, né? Sei lá, toca de encobrida, eu não sei, mas teria feito outra coisa. Porque era óbvio que alguém ia fechar ali. Então, sim, os pontos negativos são esses. A gente precisa ter jogadores de mais qualidades. Mais qualidade. Só que mais qualidade, porque eu falei errado. Mas assim, ó, tem um detalhe. É muito difícil fazer mais contratações. A questão financeira não é boa. Então nós temos que ter elenco. Óbvio que eu não quero no elenco o Thiago Santos, não quero o Diogo Barbosa. O Cuiabano tá
eu acho que vai roubar a posição do Diogo Barbosa. O problema é que o Diogo Barbosa não quer sair, faz força para não sair. Né? E tem outra coisa, o Thiago Santos, quem é que quer? E daí um clube que tem que cuidar financeiramente, dispensar contrato, cara, pagar multa e coisa arada, não vale a pena. E enquanto ele tiver, ele vai jogar. Só que ontem eu quero passar o pano para isso. Na minha opinião, o Vila saiu de titular, a substituição seria por Carbajo. Thiago Santos não jogaria ontem. Jogou numa emergência que o Renato entendeu que o Inter estava precisando ali. Mas os pontos negativos são esses, na minha opinião. E mais pontos positivos, só rapidamente, Bruno Alves, na minha opinião, fez uma boa partida também. A gente fala muito do Kahneman, porque toda vez que o Inter tem algum centroavante ou atacante que, meu Deus, é fazedor de gol, o Kahneman bota no bolso e diz assim, não, vai fazer gol em outro, aqui tu não te cria. Que não te queria. Vem pro meu bolso e vem embora. Vamos embora. E o Bruno Alves foi muito bem também. Pontos negativos são esses, César Tassiano e Thiago Santos, na minha opinião, que a gente precisa melhorar, todo mundo sabe.